Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do 3ds Max. Nessa aula nós iremos aprender a criar outros tipos de elementos 3D dentro do programa, utilizando elementos 2D, como line, rectangle, circle e entre outros. Para acessar as ferramentas 2D dentro do 3ds Max, é simples, basta você vir na aba Create, em seguida selecionar a segunda opção chamada Shapes, e deixar apenas nos splines aqui, onde nós criamos os tipos line, circle, arc, entre outros. Você pode tanto usar a linha perspectiva, porque trabalha no plano XY, ou na vista top, ou criar a partir da vista top todos os elementos. Então eu vou apertar Alt W para habilitar apenas essa viewport, ou clicar aqui nessa setinha para cima. Vou fechar um pouquinho aqui e vamos lá. Vou criar uma line, é só clicar. Aí você vem clicando na tela e aí criando o elemento que você queira através do line. E aí quando você finalizar, você aproxima do primeiro ponto aqui, clica nele e ele vai perguntar, Close Spline? Sim. E aí outra maneira de criar um line é você clicar e aí segurar o Shift, ele fica reto, perpendicular. E aí você pode criar alguns elementos aí de forma mais perpendicular possível. E aí também temos o Rectangle. É só selecionar o retângulo, clicar na tela, clicar segurando, né? Arrastar e soltar. E aí vamos para o círculo, mesma coisa. Só clicar na tela, arrastar e ele cria o círculo. Vamos para a elipse, aí ele vai definir primeiro o raio e em seguida você pode ter esse livre-arbítrio aí para criar uma elipse. Nós temos também o arco, aí você pode criar vários arcos seguidos um do outro, mas vamos criar apenas esse daqui. Vamos ter também um donut, que é um círculo, dentro dele também tem outro círculo, e assim por diante. Também tem a star, que é uma estrela, né? Aí você pode definir também a quantidade de pontos que tem essa estrela. Olha lá, 6 pontos. Então, se eu quisesse uma estrela com mais, é só eu definir. O texto, aliás, né? Você clica na tela, aí ele posiciona um tipo de texto aí, e aí você escolhe a fonte dele, tá vendo? E aí você escolhe também o que está escrito dentro do texto a partir dessa parte aqui, ó, texto. Aí você escreve ó, curso 3ds Max CAD Guru. Bem? Então você pode criar e aí apertar o W para posicionar ele em um outro local. E aí vamos ver como é que ficou em 3D, porque aí nós temos que ver uma última opção, que é essa Helix aqui, que ela cria um perfil 2D, só que parece um 3D, tá vendo? Ele cria realmente um Helix aí, que é uma linha circundando nela mesma, aí, tá vendo? Eu vou ensinar para vocês um dos mais simples modificadores que nós aplicamos nesses elementos 2D do nosso projeto aqui, que nós estamos estudando, que é simplesmente um modificador chamado Extrude. Então, por exemplo, eu vou selecionar os primeiros lines aqui, e vou direto aqui na aba Modify, e aí vamos escolher um modificador chamado Extrude. É um modificador muito conhecido, então você clica nele, e aí ele, a princípio ele cria essa malha colorida no objeto, tá bom? E aí aqui você define a quantidade de altura que ele deva ter, né? A quantidade em centímetros mesmo. Então 150 vai dar 1,5 m, e aí ó, criamos um bloco através daquela linha lá. Então se eu for adicionando extrude um a um aqui, você vai aplicando automaticamente já essa definição aí, tá bom? E aí quando tiver arcos, ou por exemplo, fechados aqui, você pode criar um extrude e acrescentar também segmentos para poder deixar ele mais bem acabado aí. Então, lá, vou aplicar também uma elipse. Então o extrude é um dos modificadores que cria esses elementos 3D de forma rápida aí para você estar trabalhando a partir de um elemento 2D criado. Aí, ó, vamos ver o donut. Vamos criar um extrude. Aí vocês vão ver no próximo módulo como editar as faces do objeto. Aí você pode deixar esse donut aqui com carinha de rosquinha mesmo, tá bom? E aí a estrela, vamos também acrescentar o extrude, fica bem interessante. E aí, tá vendo? Você pode também editar e fazer um chanfro em cada um desses lados aí para você deixar ele mais da hora. E aí por último o texto aqui, ó,
o texto do CAD Guru, você também pode acrescentar um extrude, e aí ele dá uma volumetria para o texto, deixando ele com a aparência mais volumétrica possível. E aí eu vou usar também mais uma vez a tela aberta aqui, Alt W, para vocês verem como é a criação de um elemento 3D através da sua revolução do objeto 2D. Então você viu que deu extrude, né? Subiu o elemento já direto. Agora vamos aprender então a criar alguns elementos. Esses elementos, por exemplo, podem ser peças de xadrez, um copo, enfim, vários tipos de elementos que você pode criar com essa ferramenta. Eu vou criar através do Line aqui, por exemplo, um copo. Vai ser bem fácil. Clique em Line e aí vamos desenhar um copo. Tá certo que está 1,50 m de altura aqui, mas eu vou desenhar apenas o formato para utilizar a ferramenta. Lembrando que na hora que você for desenhar de verdade, vocês podem desenhar em centímetros reais do tamanho do copo, que está em torno de 15 centímetros. Então eu vou clicar na tela aqui primeiro, ó, um pontinho qualquer, tá bom? E aí eu seguro Shift, eu vou definir até mais ou menos aqui, e aí eu chego até esse ponto aqui, faço um cantinho aqui, um outro aqui, defino um outro aqui mais ou menos, e aí eu vou completando esse desenho dessa forma aqui, ó. Então vocês podem repetir ele, vai ficar bem legal esse copo que nós vamos criar juntos aí. Então, finaliza ele aqui com o Closet, tá bom? E aí a outra opção que nós vamos afinar esse copo vai ser entrando aqui em Modify e vamos selecionar o Vertex, onde nós podemos selecionar esses vértices assim e escolher uma opção lá embaixo chamada, por exemplo, a Fillet, que vai dar um arredondamento. Ou pode ser o Chamfer, se eu escolher o Fillet, aí eu vou dar um arredondamento aí para o nosso copo. E aí também nesse daqui eu vou deixar aqui. Então é um copo bem simples, tá? Vocês podem definir um copo mais da hora aí quando vocês estiverem desenhando, tá? Então vou deixar um copo bem arredondadinho nos cantos aqui. E agora nós vamos gerar essa figura em 3D. Então vou voltar lá no plano. Eu vou deixar até aqui perto com um zoom próximo aqui. E aí vamos gerar essa figura. Como? Aplicando esse modificador chamado Late. Esse Late, nós podemos ver que ele já revolucionou, mas você tem que definir que tipo de revolução. Ela está no alinhamento mínimo, e aí já forma o copo, tá vendo? Ou pelo centro, ou pelo máximo da abertura do desenho. Então, pelo mínimo, é aquela parte interna lá. Aí ele fez o copo para nós, tá vendo? E aí você pode também definir quantos segmentos aquela revolução deva ter. Quanto mais, aí vou apertar o F4 para desligar os LEDs, quanto mais melhor, tá vendo? Ele faz a definição mais do nosso copo aí em si. E ao final dessa aula você aprendeu a criar elementos 3D através de elementos 2D, não é mesmo? Você criou alguns elementos pelos shapes, line, retângulo, círculo, elipse, estrela, donuts, texto e deu uma volumetria nesses elementos com a opção Extrude dentro da lista de modificações. Lembrando que essas listas de modificações podem ser acessadas por aqui também. E por último você criou você adicionou um outro tipo de modificador, um elemento 2D, para criar, por exemplo, aí, um copo, aí, uma taça, o que quer que seja esse tipo de elemento, você criou através do modificador Late.